17. É melhor um pedaço de pão seco e a tranquilidade que uma casa cheia de sacrifícios de discórdia. O servo prudente se imporá ao filho indigno. Com os irmãos ele terá parte na herança. A prata no forno, o ouro no crisol, mas é Yahvé que prova o coração. O mal fica atento aos lábios perniciosos. O mentiroso dá ouvidos à língua perversa. Quem zomba do pobre ultraja seu Criador. Quem ri do infeliz não ficará impune. Coroa dos anciãos são os netos. Honra dos filhos são os pais. Língua distinta não combina com o estúpido. Menos ainda com o notável. Língua mentirosa. O suborno é talismã para quem o dá. Para qualquer lado que se volte, tem sucesso. Quem busca amizade encobre a ofensa. Quem a diz e repete afasta o amigo. Uma repreensão causa mais impressão no homem inteligente do que 100 golpes em um insensato. O malvado só procura rebelião, mas o mensageiro cruel será enviado contra ele. É melhor encontrar uma ursa sem os filhotes do que um insensato em sua idiotice. A quem retribui o bem com o mal, a desgraça não se afastará de sua casa. É deixar correr as águas, o princípio da discórdia. Antes que se desencadeie o processo, desiste. Absolver o ímpio e condenar o justo. Ambas as coisas são abomináveis para Yahvé. De que serve ao insensato ter dinheiro? Para adquirir a sabedoria? Se não tem coração. Em toda ocasião, ama o amigo. O irmão nasce para o perigo. É falta de juízo quem aperta a mão, ficando como fiador do vizinho. Quem ama a rebelião, ama o delito. E quem se mostra orgulhoso, cultiva a ruína. Coração perverso não encontra felicidade, e língua tortuosa cai na desgraça. Quem gera um insensato terá sofrimentos. O pai de um estúpido não terá alegria. Coração alegre, corpo contente, espírito abalado, ossos secos. O ímpio aceita suborno, debaixo do manto, para distorcer o direito. A sabedoria está ao alcance do homem inteligente, mas os olhos do insensato divagam ao infinito. O filho insensato é preocupação para o pai e amargura para a mãe. Não é bom multar o justo, açoitar os nobres é contrário ao direito. Quem retém suas palavras tem conhecimento, espírito frio é homem inteligente. Até o estulto, quando se cala, passa por sábio, por inteligente é aquele que fecha os lábios. Capítulo 18. Quem vive isolado segue seu bem-prazer e se rebela contra todo conselho. O insensato não gosta da inteligência, mas de publicar o que pensa. Quando entra em piedade, entra a afronta, com o menosprezo a vergonha. As palavras de homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é manancial que jorra. Não é bom favorecer o ímpio, para declinar o justo no julgamento. Os lábios do insensato provocam querela. Sua boca provoca os golpes. A boca do insensato é sua ruína, e seus lábios armadilha para sua vida. As palavras do que murmura são guloseimas, que descem até o fundo do ventre. O homem preguiçoso no seu trabalho é irmão do destruidor. O nome de Yahvé é torre forte. Aí corre o justo e está protegido. A fortuna do rico é sua fortaleza, e pensa que é alta muralha. Antes da ruína, o coração se exalta, e antes da honra, a humilhação. O que responde antes de escutar, terá a idiotice e a confusão.
O espírito do homem pode aguentar a doença, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração inteligente adquire o que sabe. O ouvido dos sábios procura o conhecimento. Adquire o saber. O coração inteligente adquire o saber. O ouvido dos sábios procura o conhecimento. O suborno que o homem faz lhe abre caminho e o conduz à presença dos grandes. O primeiro que se defende tem razão, até que chegue o outro e o conteste. A sorte põe fim nas querelas e decide entre os poderosos. Irmão ofendido é pior do que fortaleza, e as querelas são como os batentes do portal. Com o fruto da boca se sacia o ventre, sacia-se com o produto dos lábios. Morte e vida estão em poder da língua. Aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. Encontrar uma mulher é encontrar a felicidade, é obter favor de Yahvé. O pobre fala suplicando, o rico responde duramente. Há amigos que levam à ruína, e amigos mais queridos do que irmão. Capítulo 19. Mais vale pobre que anda na integridade do que homem com lábios tortuosos e insensato. Onde não há conhecimento, o zelo não é bom. Quem apressa o passo se extravia. A idiotice do homem perverte o seu caminho. O seu coração se irrita contra Yahvé. A riqueza multiplica os amigos, mas o fraco até o amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que diz mentiras não escapará. Muitos bajulam um homem generoso, e todos são amigos de quem dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, e muito mais se afastam dele os amigos. Ele procura palavras, e não as encontra. Quem adquire sentido, ama a si mesmo. Quem conserva a inteligência, encontrará a felicidade. A falsa testemunha não ficará impune, quem diz mentiras perecerá. Não convém ao insensato viver no luxo, menos ainda ao escravo dominar os princípios. O homem prudente é lento para a ira, e se honra em ignorar uma ofensa. Rugido de leão é a ira do rei. Orvalho sobre a relva é o seu favor. Filho insensato é calamidade para o pai. Goteira sem fim são as queixas da mulher. Casa e fortuna são a herança paterna, mas é Yahvé quem dá a mulher prudente. A preguiça faz cair no torpor, o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento, guarda a vida. Quem despreza os seus caminhos, morrerá. Quem faz caridade ao pobre, empresta a Yahvé, e ele dará a sua recompensa. Corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não te rebates até matá-lo. O homem violento se expõe ao castigo. Se tu o poupas, aumentarás o mal dele. Ouve o conselho, aceita a disciplina, para chegares a ser sábio depois. Muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio de Yahvé que permanece firme. O que se espera de um homem é sua bondade. Ama-se mais o pobre que o mentiroso. O temor de Yahvé conduz à vida. Fica-se satisfeito e repousado sem temer a desgraça. O preguiçoso põe a mão no prato, mas não consegue levá-la à boca. Golpeia o zombador e o ingênuo, torna-se-á sagaz. Repreende o homem inteligente. Ele entenderá o conhecimento. Quem maltrata o pai e expulsa a mãe é filho indigno e infame. Cessa, meu filho, de escutar a instrução. Isso será afastar-te dos propósitos do saber. Testemunha indigna zomba do direito. A boca dos ímpios devora o crime. Para os zombadores há castigos preparados, e açoites para as costas dos insensatos. Capítulo 20. A zombaria está no vinho, e a insolência na bebida. Quem nisso se perde não chega a ser sábio. A cólera do rei é rugido de leão. Quem a excita, peca contra si mesmo. É honra para o homem evitar processo,
mas o estulto se enreda em disputas. No outono, o preguiçoso não trabalha, na colheita procura e nada encontra. Água profunda é o conselho no coração do homem. O homem inteligente tem apenas de aurila. Muitos se dizem homens fiéis, mas quem encontrará um homem leal? O justo que se comporta honestamente, felizes seus filhos depois dele. Rei que se assenta no tribunal, dissipa todo o mal com seu olhar. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, do meu pecado estou puro? 2 pesos e 2 medidas, ambos são abomináveis para Yahvé. Até por seus atos um jovem se dá a conhecer, se sua ação é pura ou se é correta. O ouvido que ouve, o olho que vê, Yahvé os fez a ambos. Não ames o sono, porque ficarás pobre. Fica de olhos abertos e te saciarás de pão. Mal, mal, diz o comprador, e depois vai se gabando da compra. Ainda que tenhas ouro e pérolas, o mais precioso são os lábios com conhecimento. Ao fiador de estrangeiro, tiram-lhe a roupa. Por causa de estrangeiros, tomam-lhe um penhor. Parece doce o pão da fraude, mas depois a boca fica cheia de areia. No conselho se consolidam os projetos. Faze a guerra com cálculos sábios. O que anda falando revela o segredo. Não te ajuntes com os de lábios fáceis. Quem maldiz pai e mãe, verá extinguir-se sua lâmpada no coração das trevas. Fortuna adquirida muito depressa, no final não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera por Yahvé e ele te salvará. Abominação para Yahvé, 2 pesos, e a balança falsa não é boa. Yahvé dirige os passos do homem. Como, pois, poderá o homem compreender o seu caminho? É armadilha para o homem gritar, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Um rei sábio joeira os ímpios e faz passar sobre eles a roda. A lâmpada de Yahvé é o espírito do homem, a qual penetra até o fundo do seu ser. Amor e fidelidade preservam o rei, ele sustenta no amor o seu trono. A beleza dos jovens é o seu vigor, e o enfeite dos velhos seus cães. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Capítulo 21. Com ribeiro de água, assim o coração do rei na mão de Yahvé. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas Yahvé pesa os corações. Praticar a justiça e o direito vale mais para Yahvé que os sacrifícios. Olhar altivo, coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Os projetos do homem diligente são apenas o lucro, para quem se apressa somente a pobreza. Fazer tesouros com a língua falsa é vaidade fugitiva de quem procura a morte. A violência dos ímpios os arrebata, porque recusam praticar o direito. Tortuoso é o caminho do homem criminoso, mas reto proceder do inocente. Melhor é morar no canto de um teto do que morar junto com mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal. Aos seus olhos, o próximo não encontra graça. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. E quando o sábio é instruído, acolhe o conhecimento. O justo considera a casa do ímpio e arrasta os ímpios para a desgraça. Quem tapa o ouvido ao clamor do fraco também clamará e não terá resposta. Presente secreto aplaca a ira, suborno em sigilo, o furor violento.
Praticar o direito é alegria para o justo, mas é espanto para os malfeitores. O homem que se desvia do caminho da prudência, na assembleia das sombras repousará. Quem ama o prazer ficará indigente. Quem ama vinho e boa carne jamais ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, no lugar dos retos, o traidor. Melhor morar em região deserta do que com mulher briguenta e iracunda. Tesouro precioso e azeite há na casa do sábio, mas os insensatos engolem. Quem procura a justiça e o amor encontrará vida, justiça e honra. O sábio escala a cidade dos guerreiros e destrói a fortaleza em que ela confiava. Quem guarda a boca e a língua guarda-se da angústia. Insolente e soberbo, seu nome é zombador. Ele age no ardor de sua insolência. O desejo do preguiçoso causa sua morte, porque suas mãos recusam o trabalho. Todo dia o ímpio é presa da cobiça, mas o justo dá sem jamais recusar. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com malícia. A testemunha mentirosa perecerá, mas quem a escuta a destruirá completamente. O ímpio dá ares de firmeza, mas o reto consolida seu caminho. Não há sabedoria nem entendimento, nem conselho diante de Yahvé. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória pertence a Yahvé. Capítulo 22. É preferível bom nome e muitas riquezas e boa graça a prata e ouro. Rico e pobre se encontram. A ambos fez Yahvé. O homem sagaz vê o mal e se esconde, mas os ingênuos passam diante e sofrem a pena. O fruto da humildade é o temor de Yahvé, a riqueza, a honra e a vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem preza a vida dele se afasta. Forma o homem no início de sua carreira, e mesmo quando for velho, não se desviará dela. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado é servo do que empresta. Quem semeia a injustiça colherá a desgraça, e a vara de sua cólera o ferirá. O homem generoso será abençoado, porque dá de seu pão ao fraco. Expulsa o zombador e a querela cessará. Cessarão as demandas e o menosprezo. Quem ama a pureza de coração e a graça no falar, terá por amigo o rei. Os olhos de Yahvé protegem o conhecimento, mas ele confunde os discursos do traidor. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca das estrangeiras. Aquele contra quem Yahvé se irá, cairá nela. A idiotice está ligada ao coração do jovem, mas a vara da disciplina dela o livrará. Oprime-se um fraco, no final ele sai engrandecido. Dá-se ao rico e no final só há empobrecimento. Coleção dos sábios. Inclina teu ouvido, ouve as palavras dos sábios, e aplica teu coração ao meu conhecimento, pois terás prazer em guardá-las dentro de ti. E estarão todas firmes em teus lábios, para que a tua confiança esteja em Yahvé. Instruirei hoje também a ti. Não te escrevi 30 capítulos sobre conselhos e conhecimento, para te ensinar a certeza de palavras verdadeiras, e poderes responder com verdade ao que te envia. Não despojes o fraco por ser fraco, nem oprimas o pobre no julgamento,
porque Yahvé disputará a sua causa e tirará a vida dos que os desfraudaram. Não te juntes ao homem irracível, nem frequentes o homem colérico, para que não te acostumes com seus modos e não encontres uma cilada para a tua vida. Não estejas entre os que se comprometem, tornando-se fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, tomarão a cama debaixo de ti. Não desloques os marcos antigos que os teus pais colocaram. Vês um homem perito em seu trabalho? Ele será posto a serviço de reis. Não será posto a serviço de pessoas obscuras. Capítulo 23. Quando te assentas para comer com o chefe, presta atenção ao que está à tua frente. Põe uma faca na tua garganta, se és glutão. Não cobices seus manjares, porque são alimento enganador. Não te fatigues por adquirir a riqueza. Não apliques nisso a tua inteligência. Nem pousa os teus olhos, e ela não existe mais. Pois certamente fará asas para si, como águia que voa para o céu. Não comas o pão do invejoso, nem cobices seus manjares, pois é assim um cálculo que ele faz em si mesmo. Come e bebe, diz ele, mas seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, perdendo tuas palavras suaves. Não fales aos ouvidos do insensato, pois ele despreza tuas prudentes palavras. Não desloques o marco antigo, e não entres no campo dos órfãos, pois o seu vingador é forte, disputará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à disciplina, e teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não afastes do jovem a disciplina. Se lhes bates com a vara, não morrerá. Quanto a ti, deves bater-lhe com a vara, para salvar-lhe a vida do Sheol. Meu filho, se o teu coração é sábio, meu coração também se alegrará, e os meus rins festejarão. Quando teus lábios falarem em retidão, que o teu coração não inveje os pecadores, mas o dia todo tenha temor a Yahvé, pois é certo que haverá futuro, e tua esperança não vai ser aniquilada. Ouve, meu filho, torna-te sábio, e dirige o teu coração pelo caminho. Não estejas entre bebedores de vinho, nem entre comedores de carne, pois bebedor e glutão empobrecem, e o sono veste o homem com trapos. Ouve o teu pai, ele te gerou, e não desprezes tua mãe envelhecida. Adquire a verdade e não vendas sabedoria, disciplina e inteligência. O pai do justo saltará de alegria. Quem gera um sábio, com ele se alegrará. Que teu pai e tua mãe se alegrem, e exulte aquela que te gerou. Meu filho, dá-me o teu coração, e que teus olhos gostem dos meus caminhos, pois a prostituta é cova profunda, e a estranha poço estreito. Como salteador, ela também fica espreitando, e entre os homens multiplica as traições. Para quem usais? Para quem os lamentos? Para quem as disputas? Para quem as queixas? Para quem os golpes sem motivo? Para quem os olhos turvados? Para aqueles que entardecem sobre o vinho e vão à procura de bebidas misturadas. Não olhes o vinho, como é vermelho, como brilha na taça, como escorre suave. No fim, ele morde com a cobra e fere com a víbora. Teus olhos verão coisas estranhas, e teu coração dirá disparates. Serás como alguém deitado em alto mar, ou deitado no topo de um mastro. Feriram-me e eu nada senti. Bateram-me e eu nada percebi. Quando irei acordar? Continuarei a beber. Capítulo 24. Não tenhas invejas dos maus. Não queiras a sua companhia, pois seu coração só planeja a violência, e seus lábios só falam maldade. Com a sabedoria se constrói uma casa, e com o entendimento ela se firma. Com o conhecimento enchem-se os celeiros,
de todo tipo de bens preciosos e desejáveis. O homem sábio é cheio de força, e o homem de conhecimento confirma o seu vigor, pois é pelos cálculos que fará a guerra, e a vitória vem pelo grande número de conselheiros. Para o astuto, a sabedoria é fortaleza inacessível. Na porta da cidade, ele não abre a boca. Quem planeja fazer o mal será chamado mestre de astúcia. O projeto de idiotice é o pecado, e o zombador é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, e tua força é bem pequena. Tua força é bem pequena. Liberta os que são levados à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Pois, se disseres, eis que nada soubemos, aquele que pesa os corações não entenderá? Enquanto ele sabe, ele que te observa, ele devolverá ao homem conforme a sua obra. Come o mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Assim é a sabedoria para ti, sábio. Se a encontras, haverá futuro, e tua esperança não será aniquilada. Não te embosques, o ímpio, junto à morada do justo. Não devastes a sua habitação, pois o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios tropeçam na desgraça. Se teu inimigo cai, não te alegres, e teu coração não exulte se ele tropeça, para que Yahvé não veja isso. Fique descontente, e dele retire a sua ira. Não te aflijas por causa dos maus, nem tenhas inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal. A lâmpada dos ímpios se extingue. Teme a Yahvé, meu filho, e ao rei. Não te mistures com os inovadores, pois, de repente, surgirá a sua perdição. E a ruína de um e de outro, quem a conhece? Quatro. Sequência da coleção dos sábios. Também estes são dos sábios. Não é bom ser parcial no julgamento. Quem diz o ímpio, tu és justo, será maldito dos povos, detestado das nações. Para os que os punem, haverá felicidade, e sobre eles virá uma bênção feliz. Dá um beijo nos lábios quem responde com fraqueza. Organiza teu negócio lá fora. Prepara-o no teu campo, e depois construirás a tua casa. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo. Não o enganes com teus lábios. Não digas, segundo me fez, assim lhe farei. Devolverei a cada um conforme a sua obra. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. Ao ver isso, comecei a refletir. Vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços, espreguiçando-se, e tua indigência virá como um vadio, como um mendigo à tua necessidade. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.